Então, o nosso texto de hoje é o capítulo 6, do verso 41 até o verso de número 71. Eu vou fazer a leitura do texto e depois a gente vai destacar, apresentar primeiramente a estrutura e depois, então, iremos pensar em algumas verdades que o texto nos ensina. Diz assim o texto bíblico: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não morrereis, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a Deus se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que ninguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem o visto. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes em vós, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a carne e beber o sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simeão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ok, esse é o nosso texto básico de hoje, capítulo 6, do verso 41 até o verso de número 71. Vamos apresentar a estrutura do texto, e em seguida a gente vai pensar em algumas aplicações. O texto ele pode ser dividido em pelo menos 3 estruturas, onde cada estrutura começa com um questionamento
e, consequentemente, cada estrutura desenvolve um assunto central e o padrão basicamente é esse: há uma declaração, e essa declaração, então, ela é a forma como essa declaração recebida dá início a cada sessão. Então, no primeiro momento, uma possibilidade seria dividir do versículo 41 até o versículo de número 50. O ponto central aqui é a pergunta que é levantada: como ele pode dizer, eu desci do céu? Ou seja, algo que aponta para a origem de Jesus. A pergunta está no verso de número 42. Então, como é que ele agora diz, desci do céu? Com base nessa pergunta, nesse questionamento, a seção ou a estrutura é desenvolvida apontando para a origem de Cristo, a origem de Jesus como aquele que desceu do céu. O próximo momento, do versículo 52 até o verso número 59, a pergunta, o questionamento é: como este pode nos dar a sua própria carne para comer? E aí, a partir desse questionamento, o restante da estrutura vai ser desenvolvido apontando justamente para isso, para o fato de que só tem vida aquele que come e bebe do sangue de Cristo. Então, aqui há um escândalo, e essa resposta, essa pergunta, é fruto justamente da forma como eles ficaram escandalizados, segundo o texto bíblico. A terceira parte vai do verso 60 até o verso 71, e novamente há aqui uma fala, dizendo no verso 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Novamente um questionamento, e a partir desse questionamento, nós temos aqui todo um conteúdo sendo desenvolvido. Temos aqui uma divisão em que alguns compreendem que a palavra de Jesus, de fato, é a palavra que transmite vida. Outros não concordam com o princípio que ele estabeleceu de que a carne para nada aproveita. Então, nós temos aqui nessa última estrutura uma divisão, mas os discípulos seguem a compreensão de que Jesus, ele realmente é o Santo de Deus e, portanto, ele tem as palavras da vida eterna. Então, basicamente, nós podemos dividir de forma simples, identificando a pergunta central e compreendendo o diálogo ou o discurso que vem a partir dessas perguntas. A tradução que eu estou utilizando aqui, nós falamos sobre isso na semana passada, de uma ferramenta ou uma forma de abordar o texto, que é compreender ou diferenciar narração de diálogo. Então, nós utilizamos a tradução semana passada, Almeida, corrigida e atualizada, e aí eu fiz no texto isso, coloquei com recuo a parte em que havia uma fala, um discurso direto, e coloquei na formatação normal a narração, para que a gente pudesse, então, diferenciar discurso direto da narração do momento em que o narrador está conduzindo. Uma versão da Bíblia que já traz essa abordagem, que traz essa formatação e essa organização, é a Nova Almeida atualizada. Então, eu não sei se a Bíblia impressa se traz a mesma formatação. Eu tenho aqui no formato digital, e no formato digital ela apresenta já essa proposta, e fica bem mais visível para a gente conseguir compreender esse movimento de narração e de discurso direto, da fala do personagem. E aí, nós falamos sobre isso semana passada, mas esse recurso nos ajuda a perceber um ponto que nós não mencionamos isso, mas é a forma de análise do discurso pelo volume do próprio discurso. Então, quando você coloca
o discurso direto de vários personagens que estão inseridos dentro daquele enredo, e você percebe o volume, isso também é algo significativo. Ou seja, por que que em determinado momento personagem A falou mais do que personagem B? Então a gente precisa compreender isso, porque em alguns momentos a ênfase ela vai estar justamente nessa parte do conteúdo da fala mais extensiva, mais extensa, mais prolongada, e em alguns momentos isso vai servir também para o uso de um recurso que eles utilizam, que é a questão do contraste. Você vai ter, por exemplo, em alguns momentos, uma fala, um discurso muito longo, e o outro personagem responde com simplesmente uma fala, ou melhor, uma fala breve. E aí o autor vai destacar esse contraste entre esses dois personagens. Então, tem algumas características ou pontos importantes que vão nos conduzindo ao entendimento da mensagem principal e de como essa mensagem foi desenvolvida. Só um exemplo simples disso, para a gente passar para a segunda parte. Perceba aqui, nesse primeiro momento, do verso 41 até o verso número 51, como o texto está organizado e como há uma predominância da fala do próprio Senhor Jesus Cristo. Verso número 41, então os judeus começaram a murmurar contra ele. Essa parte aqui é a parte do narrador, uma parte relativamente pequena. E aí, então, a partir desse momento, nós temos a fala do Senhor Jesus. A fala já começa a partir do momento em que ele diz aqui: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Novamente, ele retoma no verso número 42, e diziam, a partir desse momento aqui, agora não é mais o narrador, o verso de número 42 são os judeus que estão falando, mas em seguida o narrador apresenta, por meio do discurso direto, todo o restante do parágrafo. Então, colocando ou destacando, diferenciando, primeiro narrador, personagem e a fala de Cristo, nós vamos perceber que há um volume muito maior na fala do próprio Cristo. Então, essa é também uma forma de chamar a atenção para o discurso. Essa forma de abordagem, ela vai fazer muita diferença quando nós analisamos um texto, o livro todo. Então, por exemplo, se você imprimir o livro todo de João e você colocar em cima de uma mesa ou em qualquer outra plataforma ou na própria parede, e você conseguir visualizar os capítulos onde você tem a fala de Cristo, do narrador e dos demais personagens, você comparando isso, você vai perceber como que isso traz ou transmite uma organização e, consequentemente, facilita para o entendimento daquele texto bíblico. É um recurso utilizado pelo narrador, e quando a gente consegue perceber isso, isso facilita na própria análise do texto. Perguntas em relação a essa primeira parte? Reinaldo, Sim, estou vendo aqui, a minha Bíblia é daquelas que vem com aquele vermelhinho, não sei se tu conhece essa Bíblia, né? Onde destaca exatamente a fala de Jesus Cristo, né? Tem o preto e tem o isso, vermelho. A edição contemporânea aqui, né? ok. Tá? E que a gente vê perfeitamente essa parte aí que você está falando. O diálogo, ou seja, a fala de Jesus e a fala dos judeus. A fala de Jesus e a fala dos judeus, né? Ok, Essa Bíblia aqui. isso. É um bom recurso, já dá para fazer essa distinção e para compreender a mudança de narração para o momento em que é introduzido o discurso direto. Ok, mais alguém? Alguma observação? Vamos para os nossos princípios, então. Eu gostaria também de dar a oportunidade, como a gente tem feito no final, para que vocês possam destacar aqui
alguma verdade e fazer alguma aplicação. Mas eu queria pensar hoje de forma simples e trazer uma espécie de estudo de caso para que a gente conseguisse aqui, com base em uma determinada situação, pensar pelo menos acerca de 2 princípios aqui que eu gostaria de destacar. Então eu vou ler os princípios e depois a gente seleciona alguns princípios para a gente pensar como eles podem fazer diferença ou podem ser aplicados à nossa vida. Primeiro princípio seria mais ou menos um resumo do que o texto ensina, uma espécie de ideia central. Seguir a Jesus significa acreditar em sua morte como ponto central de sua missão de resgate, sem a qual não temos esperança de vida. Esse princípio engloba ou resume o objetivo do texto, de que é por meio de Jesus Cristo, isso significa acreditar. Quando ele vai falar sobre pão, beber sangue, isso ele vai estar falando basicamente acerca da sua morte, e aqueles que compreenderem ou que acreditarem em sua morte, e isso aqui como ponto central realmente da sua missão, esses então terão esperança de vida. Essa é a promessa que o texto apresenta. Alguns princípios eu tentei selecionar, preservando ao máximo as próprias declarações do texto bíblico. Então, esse texto ele traz essa característica, ele apresenta muitas declarações que são verdadeiros princípios que a gente pode estar selecionando. Então, o próximo princípio, somente Deus pode capacitar a pessoa a vir a Jesus, isso fica muito claro na declaração de Jesus. Um próximo princípio parecido, ninguém pode ir a Jesus se não for concedido pelo Pai. Essa também é uma declaração de Jesus. Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vai a Jesus. Uma outra declaração que o texto apresenta. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, também o texto apresenta de forma direta esse princípio. Jesus oferece vida a todos os que ouvem o Pai e a todos os que comem sua carne. Então, essa é a linguagem que o texto vai utilizar. Quem come a carne e bebe o sangue de Jesus tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Quem come a carne e bebe o sangue de Jesus permanece nele e ele permanece nele. Ou seja, na pessoa que ficou meio que redundante. Quem come e bebe a carne e o sangue de Jesus permanece nele e ele permanece na pessoa. Quem de Jesus se alimenta, por ele viverá. É uma declaração também de Cristo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Também é uma declaração de Cristo. As palavras de Jesus são Espírito e são vida. Isso aqui é uma declaração também central dentro do texto bíblico. Jesus é o Santo de Deus, somente ele tem as palavras da vida eterna. Então, são esses os princípios, nós temos outros também, mas a gente vai destacar somente esses aqui e vamos selecionar alguns para a gente pensar ou aplicar na nossa realidade. Alguma observação acerca dos princípios? Alguma pergunta? Ok, vamos começar então pensando nesse princípio e que está diretamente relacionado com o terceiro também. Tanto o segundo quanto o terceiro princípio destacam o fato de que somente Deus pode capacitar uma pessoa a ir a Jesus, ou seja, ninguém pode ir a Jesus se não for concedido pelo Pai. Essa é uma declaração que Jesus coloca e é uma declaração que geralmente não é fácil de desenvolver, articular, aplicar essa declaração diante de algumas situações. Mas essa declaração ela pode ser aplicada em várias áreas do nosso ministério e ela precisa acontecer sempre como
a base do nosso próprio ministério. Então, nós temos aqui a declaração que pode ser aplicada da seguinte forma: é responsabilidade do obreiro, do servo, do discípulo, se capacitar, pensar metodologicamente, pedagogicamente em como transmitir essa mensagem. É importante e é responsabilidade dele acompanhar, orar, interceder, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que o não salvo receba a palavra, compreenda a palavra e seja alcançado assim e tenha a sua vida transformada. Isso diz respeito também ao salvo, ou seja, é responsabilidade do discípulo fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ver uma transformação de vida na pessoa daquele que já foi alcançado pela salvação. Essa é uma verdade que nós precisamos atentar. Porém, o ponto que o texto destaca é que a decisão, a transformação de vida, a regeneração é obra que deve e pode ser realizada somente por meio de Cristo na cruz do Calvário. Então, vamos pensar aqui na seguinte questão. A nossa ideia hoje é trazer pelo menos duas situações para a gente pensar aplicando esses princípios. De que forma você aconselharia alguém que está vivendo na prática do pecado? Essa pessoa faz parte, se congrega na sua igreja, é membro da sua igreja, e então ela procura você e compartilha. A situação é a seguinte: essa pessoa está vivendo na prática de um determinado pecado e você percebe que ela não há característica de um arrependimento verdadeiro. E ao perguntar e ao acompanhar, ao entender toda a situação, você chega à conclusão de que essa pessoa não é convertida. Qual a orientação que você daria nesse caso? De que forma você iria orientar essa pessoa? Bom dia, pastor. Bom dia, Rodrigo. Digo aqui. A princípio, tendo em vista isso, claro que geraria um grande impacto na igreja. Possivelmente, irmãos pensariam que aquela pessoa era um irmão verdadeiro. Eu falo isso por experiência própria, já houve um caso desta forma na minha igreja. E qual foi a tratativa? Pregar o evangelho a essa pessoa, ou seja, alimentá-la, tentar alimentar, oferecer o banquete espiritual a ela a partir do leite espiritual, a partir do evangelho, revelando a questão da queda, do pecado, e Jesus como a solução, não somente disso, mas a solução e o livramento da ira vindoura de Deus, demonstrando a ela que ela ainda assim é alvo desta ira de Deus, porque, pelas palavras de Jesus, a árvore é conhecida pelos seus frutos, e toda árvore que não produz frutos é arrancada e lançada ao fogo, dando essa ênfase de ensino bíblico e discipulado contínuo com essa pessoa, acompanhando em todas as etapas e em todo o seu desenvolvimento, até chegar à maturidade, caso seja um esforço dela. Como nós sabemos, a santidade é um esforço que nós devemos lutar cada dia por alcançar, ou, como infelizmente aconteceu na minha congregação, o abandono dessa pessoa à congregação e ao evangelho, mas não nunca deixando de orar por essa pessoa e também tentando influenciá-la a retornar ao evangelho verdadeiro. Mas vamos pensar, Rodrigo, na seguinte situação: essa pessoa, você chegou à conclusão de que ela não é salva. E aí, o que você teria que recomendar? O que você iria falar a essa pessoa dentro dessa situação? Como da minha forma de tratar seria demonstrar para essa pessoa a fé falsa que ela pode ter, claro que também tomando
muito cuidado com o linguajar, com as palavras, com as expressões, fazendo, assim como o aconselhamento bíblico nos ensina, levando ela a perceber isso nela mesma, para ela se convencer de que eu não sou salvo, ou eu não sou salva, eu necessito da salvação. Fazer com que ela compreenda que necessita disso. E como você aplicaria o princípio 2 e 3 na situação? Você está rodando, rodando, rodando e não está tratando de fato o ponto central. Porque qual é o ponto central aqui? O ponto central que Jesus está colocando é diante da reação negativa e de uma compreensão clara de Jesus de que os seus oponentes não eram salvos, ele aplica essa verdade. Ou seja, como nós poderíamos aplicar essa verdade diante dessa situação que nós colocamos? Aí complicou um pouco, mas vamos lá. Segundo o princípio 2 e 3, infelizmente, essa pessoa, por enquanto, pelo que ela revela, ela não foi capacitada a vir a Jesus. Ok. Nós podemos aceitá-la, sim, em nossa congregação, devemos aceitá-la, mas não tratando-a como uma pessoa salva, mas como uma inimiga da cruz que busca, ou pelo menos está ali conosco. Ok, mas deixa eu colocar então o estudo de caso mais próximo da nossa realidade para ver se a gente consegue responder de forma mais direta. Vamos pensar aqui que o Rafael seja essa pessoa. Então, Rafael, só usando aqui a sua figura para facilitar isso. Aí, Tranquilo. Rodrigo e os demais também, nós precisaríamos responder para o Rafael, porque a forma como você está colocando, você está fazendo uma análise da situação, mas você não está respondendo para ele o que deve fazer e de que forma ele deve proceder. Ok? Então, quem nos ajudaria aí a responder, você já compreendeu a situação toda, a situação basicamente é a seguinte: o Rafael confessou o pecado, você verificou depois de um bom tempo que realmente ele não é salvo, e agora, diante desse momento em que ele continua manifestando o desejo de ser acompanhado, mas você percebe que o divisor de águas aqui está na questão da salvação, ser salvo ou não. O que você falaria, de que forma você aplicaria o versículo 2, o princípio 2 e 3 na vida do Rafael? E aí, quem gostaria de resolver esse caso? Posso falar aqui, professor Moraes? Moraes aqui. Pode falar, pastor. Eu diria para ele que ele precisaria verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, porque até então o que tem acontecido é que ele tem buscado Deus, ou está na igreja, mas não houve ainda um verdadeiro arrependimento. E eu ia conversar com ele sobre quais são os motivos que o levaram a estar na igreja, pois, a princípio, a sua conduta de vida não demonstra uma transformação genuína de quem foi transformado por Deus, de quem foi moldado no coração por Deus. E diria para ele que, se Deus não moldar, não transformar através da Escritura, que ele vai continuar nos seus pecados. Porque para ele, verdadeiramente, se chegar a Jesus para o verdadeiro arrependimento, é somente através do moldar, do quebrantar e do agir transformador de Deus. É como diz as aplicações. Só Deus pode capacitar uma pessoa a ir a Jesus. E ninguém pode chegar a Jesus se não for concedido pelo Pai. Então, se não houver essa transformação de Deus no coração dele, se verdadeiramente não houver uma busca de Deus para conhecer esse Deus e a sua verdade, ele jamais será moldado, será transformado.
porque a transformação não depende da vontade dele, mas é do querer do próprio Deus. É isso que eu diria para ele. Ok. Vocês perceberam como não é fácil Isso. desenvolver, articular essas ideias? Há uma Não é grande fácil. tendência nossa de É. reforçar em uma parte da verdade. E isso nós temos, de fato, base bíblica para isso, de que é necessário se arrepender, é necessário confessar, é necessário invocar, é necessário uma atitude da parte do pecador diante daquilo que ele está ouvindo. Mas o ponto que Jesus coloca aqui é o ponto inverso, destacando basicamente o seguinte, de que não houve atitude por parte deles, porque eles não foram enviados por Deus. Então, não é tão simples assim, de forma prática, a gente aplicar esse princípio. A nossa tendência é focar tanto na pessoa do homem, na responsabilidade do homem, que a pessoa sai do gabinete ou do aconselhamento achando que ela tem um controle na mão, onde se ela clicar em um determinado botão, Deus vai aceitar, vai receber, onde se ela tomar uma determinada atitude, Deus vai ser obrigado ou constrangido a fazer algo por ela. Mas esse aqui é um ponto, então, que a gente precisa pensar para ver como, de forma equilibrada, essa verdade ela vai ser anunciada de maneira com que o pecador compreenda tanto a responsabilidade dele, quanto também a ação divina. Uma coisa não pode, uma coisa não anula, uma verdade não anula a outra, e uma verdade não precisa ser deixada de lado para que outra verdade seja enfatizada. É necessário que haja, de fato, um equilíbrio em relação a isso. Mais alguém? Seria um equilíbrio ou seria mesmo realmente um confronto, né, Aldo, né? Porque, veja bem, a pessoa que a gente está exemplificando, no caso, né, é uma pessoa crente, que está dentro da igreja, não é Não, isso? nesse caso é um não salvo. É um não salvo, mas ele está dentro da igreja? Perfeitamente. Está considerando ele lá dentro da igreja, não está? Está dentro da igreja. É membro, mas não é salvo ainda. Perfeito. Então, veja bem, é uma situação que não é fácil, porque a pessoa se considera salva. Ok. Ela pensa que é crente, Aham. né? Ela pensa que é crente. Então, argumentar com uma pessoa assim, não é isso? Aquela pessoa que de repente nasceu no lar cristão, coisa e tal, mas ele nunca fez uma conversão, né? Certo. Então, ele tem argumentos, né? Então, é preciso que realmente a gente tenha também saiba argumentar para os contra-argumentos dele, né? Ok. Então, não é fácil, não. Não é fácil, não, tá? Por isso que eu estou perguntando para você assim, não teria que ter um confronto para mostrar, não é Isso. isso? Então vamos pensar, Joel, que a gente está numa fase à frente. Então, depois da pessoa compreender, o pastor, o seminarista entender que o irmão não é salvo, aí teria essa parte do confronto, da conscientização, e o aconselhado chegou à conclusão de que ele não é salvo. Ou Uhum. seja, agora a situação ele já entendeu que ele não é salvo, e fica a questão: Certo. o que eu faço para alcançar a salvação? O que eu faço para mudar? Aí já facilitou mais. Eu digo que já é mais Facilitou. fácil, porque ele já entendeu. Isso. Ele entendeu exatamente a situação dele perante Deus, né? E aquele nosso diálogo, vamos dizer assim, né? E o que Jesus está fazendo aqui com os judeus é isso, Isso. né? Eles estão rebatendo e Jesus está dizendo, vocês não entenderam ainda que eu sou o pão, eu vim lá do céu, eu fui enviado, e eles sempre rebatendo. Então, o diálogo que eu vejo aqui é isso. Então, é isso que a gente tem que fazer também para uma pessoa dessa que acha que é crente. Está lá na igreja vários tempos. Então, depois que entende, aí eu digo assim, a coisa vai bem melhor. Isso. O ponto central aqui, para a gente poder passar para o outro princípio,
é que é necessário que o pecador entenda que a salvação não depende unicamente dele clamar, não depende do esforço dele de querer mudar. Ou seja, quando isso é compreendido pelo pecador, a postura dele de rogar é para que Deus tenha misericórdia e possa recebê-lo, não diferente. O que geralmente acontece é, o pecador vai rogar porque ele sabe que se ele rogar, ele vai ser salvo. Essa é a ideia aqui predominante. Mas não, o ponto central que você está colocando é o seguinte: você precisa clamar para que Deus tenha misericórdia. Ou seja, entendendo que não é o fato de você clamar que vai te dar entrada no reino de Deus, mas que ao clamar você vai reconhecer que isso é obra única e exclusivamente da ação do Deus o Pai. Esse seria o ponto central. Vamos passar para um outro princípio para trazer uma outra situação. O que você faria e de que forma você aplicaria esse princípio? As palavras de Jesus são espírito e são vida. Agora a situação é a seguinte: você está diante de uma situação onde a pessoa procurou a sua ajuda e é uma situação parecida, só que agora essa pessoa é crente, ela é salva, mas ela continua vivendo na prática de um determinado pecado. E você consegue identificar evidência de salvação, você consegue identificar um verdadeiro arrependimento, mas naquela situação específica, naquele momento específico, a situação essa pessoa está desmotivada pela prática do pecado, seu coração já está insensível, ela não consegue mais refletir, ela não consegue mais ter um momento de oração, de leitura da palavra. E aí, dentro da orientação que você passa para a pessoa, para uma atividade para a semana, até o momento em que vocês terão um segundo encontro, você dá para a pessoa a seguinte orientação: essa semana você vai separar, ou você já recomenda o livro e o capítulo, o texto bíblico que essa pessoa precisa ler, e ela precisará cumprir essa atividade ao longo da semana até o próximo encontro. E aí essa pessoa responde para você o seguinte: bom, mas eu não tenho prazer ou nem tenho sequer vontade para ler a Bíblia. Essa é a realidade, é o sentimento predominante no coração dessa pessoa. E aí ela pergunta para você: eu não estarei pecando se eu estiver lendo, então, por obrigação, a Bíblia? E aí? Vamos deixar agora para uma menina ou para uma jovem responder? Os pastores aí já falaram bastante, né? Vamos ver aí uma missionária, uma educadora cristã, alguém aí que gostaria de auxiliar ou de orientar nessa situação. E aí, Pessoal, quem gostaria? Sim. bom dia. Bom dia, Rogério. Enquanto eu estava olhando, eu lembrei de uma ilustração, né? Na hora que eu vi o princípio, eu lembrei dessa ilustração. Eu não sei se responde, se eu entendi certo, mas a ilustração falava basicamente isso. Era alguns pastores conversando e uns discutindo sobre a necessidade de não mais ir à igreja, porque a cada domingo eles esqueciam o sermão do domingo passado. Então, não havia necessidade mais de ir à igreja. Se eles iam para ouvir a palavra, mas quando chegava na semana seguinte, eles já não lembravam mais da palavra. Aí um outro pastor contou toda a história dele do casamento, aí ele foi contar, né, que ele estava casado há 30 anos e que ao longo desse percurso de 30 anos, ele não lembrava qual tinha sido a primeira refeição que a esposa dele tinha feito, apesar dela ser uma boa cozinheira, né? Ele não lembrava da primeira refeição, mas ao longo desses 30, inclusive ele não lembrava o que ele tinha almoçado, e isso era à noite. Aí disse que ele não lembrava nem qual era o cardápio do almoço, nem tanto. Esses 30 anos, ele foi alimentado por ela, mesmo não lembrando de qual era o cardápio. Aí ele quis dizer que, mesmo que a gente não lembrasse em alguns momentos dos sermões passados,
mas a palavra de Deus, ela traz esse efeito porque ela alimenta, ela sustenta e ela dá vida. Então, eu acredito que, mesmo que a gente não sinta vontade de ler a Bíblia, ou mesmo que a gente esqueça do sermão, aquele sermão que encheu o nosso coração, que nos fez chorar e tudo mais, e depois a gente não lembra de todo o sermão, mas aquela palavra aplicada no nosso coração, ela gera vida. Então, eu entendo que, mesmo que a gente não leia, que a pessoa não sinta vontade de ler, não sinta o desejo, mas à medida que ela se dispõe com humildade e submissão a Deus, mesmo sem vontade, mas que ela faça isso com frequência, essa palavra ela vai gerar vida, porque a palavra de Deus ela é uma palavra viva. De acordo com o princípio, essa palavra ela é espírito e é vida, então é isso que vai gerar na pessoa. Eu não sei se eu respondi certo, mas eu entendi assim. Aí você respondeu e a pessoa ficou com uma dúvida. Aí ela pergunta para você, tudo bem, Rogério, entendi, mas aí ela pergunta para você, mas não seria errado eu ler por obrigação? Eu diria que não. Não? Porque com o tempo é a nossa obrigação, é a palavra de Deus. Com o tempo ela ia ver que esse efeito ia surtir. Ah, eu não sei. E Eu já aí? li sem vontade. Mas seria correto ou errado? Qual é o ponto que, pensando de forma mais abrangente, o princípio mais abrangente? Se aplica isso, por exemplo, à questão da obediência. A obediência, ela é requerida, é esperada, mas quando há uma motivação equivocada, isso pode comprometer a própria obediência, pode corromper o processo todo. Ou seja, isso se aplica também à questão da leitura da Bíblia? Quem mais Eu acho que gostaria sim. de contribuir? Deixa outra. Eu acho que sim. Então, a sua resposta seria que não é pecado, ou melhor, não é errado ler mesmo sem motivação, ou é errado? Não é errado ler sem motivação, eu acho. Ok. Certo. Quem mais? Mais alguém? Rapaz, esse aconselhado aí é difícil, viu? É difícil, né? Você está sem áudio aqui. Eu esqueci o seu nome. Aqui tá só Dé aqui no... Eu também acho que não é errado ler sem motivação. Por quê? Para começar em mim. Por que seria errado? Não, não é errado. Ah, não é errado. Por que não é errado? Porque nós somos humanos. Então, muitas vezes, mesmo com o Espírito Santo em nós, ele quem, né, nos impele a chegarmos à palavra, mas por nós mesmos, às vezes nós não queremos. Ok. Certo. Mais alguém? Professor, só para mim ter certeza, a gente está falando de uma pessoa cristã, né? Que está passando por esse Exato. momento de... Certo. Perfeito. Talvez aqui o tema ou a questão central não seria certo ou errado. Seria o que é o ideal. Porque realmente a questão da leitura, ao ler, a pessoa está fazendo algo que é correto e algo importante. Mas não é ideal ler por obrigação. E aí, isso precisaria ficar claro no momento para o aconselhado de que aquela atitude era necessária, ou seja, era necessário que ele pudesse ler mesmo sem interesse, ler mesmo sem motivação, ler mesmo sem prazer, mas que o prazer, que a motivação, que o interesse seria um resultado dessa própria leitura.
e em algum momento ele então poderia ler de forma ideal, que seria tendo uma motivação correta, tendo prazer por aquilo que ele estava fazendo, ou seja, isso poderia ser uma consequência em determinado momento. Isso diz respeito também à própria questão da obediência em si. E esse é um ponto que geralmente é colocado, o fato da pessoa não se dispor a obedecer ou não se dispor a fazer a leitura da palavra e colocando esse argumento, porque eu não tenho vontade, porque eu não tenho motivação. Mas o ponto principal aqui, com base nesse princípio, é que não há uma outra possibilidade de mudança, de, de restauração de coração e mente, se não for por meio da leitura da palavra. Então, isso se aplica nesse caso específico, e isso se aplica em alguns casos em que há uma complexidade maior. Uma outra situação é a seguinte: o que você faria, para a gente poder concluir, o que você faria, de que forma você orientaria uma pessoa que está com depressão? A depressão dela está bastante já avançada, e a depressão envolve também uma ansiedade acentuada, onde ela não consegue fazer aquilo que ela necessita, e ela já até tentou, você orientou que ela deveria fazer a leitura da Bíblia, mas aí ela fala para você, sim, mas eu já tentei, todas as vezes em que eu começo a fazer a leitura, minha mente vaga, pensa nas preocupações, pensa na dificuldade que eu estou passando, eu fico ansiosa e, consequentemente, não consigo fazer a leitura. E aí, qual que seria o conselho? Vamos aqui aproveitar quem ainda não aconselhou ninguém hoje na nossa aula. Então, você que não falou, você vai ter a oportunidade de aconselhar. Quem já falou fica calado, né, Amaldo? Quem já falou pode dar a oportunidade para quem não falou, né? Rafael, você já não é mais aquele irmão lá, você já é um homem convertido, Desviado. maduro, você já pode aconselhar, tá bom? É que eu acabei perdendo o raciocínio da pergunta. Você O poderia. raciocínio é o seguinte: você está diante de uma pessoa que está sofrendo de depressão, ansiedade, e você, no aconselhamento, passou uma atividade para essa pessoa. A atividade foi, ela deveria ler um livro tal e texto tal que você passou. E aí essa pessoa diz, mas, Rafael, eu já até tentei fazer isso, e todas as vezes que eu tento, eu fico preocupada com a situação, eu fico ansiosa, minha mente começa a vagar, e eu não consigo nem sequer terminar a leitura de um versículo. Qual seria a sua orientação aplicando o versículo, o princípio 11? Seria que, por mais que seja difícil para ela, é nas palavras, na doutrina de Cristo que ela encontrará vida e paz para essa situação. Então seria basicamente o seguinte: para ela buscar a paz e a tranquilidade para essa situação dela, da depressão e da ansiedade, exatamente na doutrina de Cristo, ou seja, nas palavras do Senhor que trazem vida e paz para a alma. Isso é o Evangelho. Certo. Seria Aí ela diz nesse assim, rumo o não, conselho. Rafael, eu até entendo isso, mas eu não estou conseguindo. Rapaz, isso aconselhado é difícil, viu? É um caso difícil. Vocês já passaram por essa situação? Essa é uma situação muito comum nos nossos dias. A gente está vivendo um período que tem acentuado tudo isso, que é esse período de pandemia. Então, a gente se depara com irmãos salvos, crentes que são tementes ao Senhor, mas que, por alguma situação, às vezes por algum evento, isso acaba acentuando, se encontram nesse estado, onde a pessoa, a ansiedade gera esse bloqueio naturalmente, onde a pessoa não consegue produzir, há essa exaustão espiritual, e, consequentemente, o princípio vai dizer aqui que as palavras de Jesus são espírito e são vida. Quem gostaria de ajudar nessa situação aí?
E, Aldo, eu parto do princípio, não sei, mas não sei se eu posso, agora que eu me lembrei, Pode, não, desculpa, né? pode falar. Quem quiser falar, tem liberdade. Do princípio, assim, agora há pouco a Débora falou, né, que nós somos realmente falíveis, né, por causa da queda, né? Então, veja bem, uma pessoa que está com depressão, com ansiedade, ou seja, está doente, vamos dizer assim, entre aspas, né? É uma pessoa que está precisando de realmente de ajuda. Agora, se a pessoa está desmotivada, não é isso? E ele está, entre aspas, doente, né? O que é que nós fazemos quando uma pessoa não quer se alimentar na nossa casa, né? Ele está doente e não quer se alimentar. A gente dá o jeitinho, né? Eu vou fazer para ti um mingauzinho, eu vou fazer para ti um chá, eu vou fazer para ti, e leva a boca, não é isso? E leva a boca. Então, acho que num momento desse aí, a gente tem que, tudo bem, eu vou ler com você, tá? Eu vou ler com você, eu vou ajudar você a se alimentar, não é isso? Até que, no momento, o Espírito Santo está ali com a gente, né? O Espírito Santo está conosco. Um momento, o Espírito Santo começa exatamente já está alimentando aquela pessoa, e aquela pessoa vai sentindo a vontade aos poucos, né? Ela vai se restabelecendo, ela vai se restabelecendo. E quem sabe, né? Por essa metodologia, esse método aí, talvez seja um método ou uma estratégia, né? A pessoa não chega realmente a sentir o gosto. Não, deixa que agora eu leio só, certo? Agora eu vou ler só. Qual é o texto? Me diz qual é o texto. Agora eu vou ler. Exatamente. Então, Joel, você colocou o ponto central da forma como uma possibilidade que podemos aplicar essa verdade. O ponto central é esse: se a pessoa não tem condições, e aqui não só porque, como você colocou bem, não só porque ela está desmotivada, mas porque mentalmente, emocionalmente, ela não tem estrutura para isso, o princípio continua sendo verdadeiro. Só haverá restauração, só haverá mudança de coração por meio da palavra de Cristo. Então, se ela não consegue ler, alguém precisa fazer isso, alguém precisa facilitar para ela isso. E aí está uma forma simples de ajudar alguém que está passando, enfrentando ansiedade ou depressão. É acompanhar essa pessoa por meio da leitura da palavra. Então, não só da explicação em si, não só de mostrar como tudo isso se aplica, mas uma parte extremamente significativa é a leitura da palavra em voz alta, para que essa pessoa consiga entender, para que ela consiga ouvir, porque por meio da palavra e unicamente por meio da palavra é que Deus vai trazer, o Espírito Santo vai agir trazendo vida, libertando, mudando, trazendo uma orientação para a vida dessa pessoa. Então, aqui está uma sugestão simples. Às vezes, a gente ouve muito isso na igreja. Pastor, eu queria ajudar a um filho, uma amiga, um parente que está passando por depressão. O que é que eu posso fazer? Eu não entendo muito, não fiz nenhum curso de teologia. E aqui está uma orientação básica. Minha irmã, se organize para diariamente você passar com essa pessoa 5 minutos, 10 minutos, fazendo simplesmente a leitura de um texto bíblico e no final orando com aquela pessoa. Isso já seria uma grande ajuda, porque é a palavra de Deus que vai fazer efeito e vai transformar o coração dessa pessoa. Perguntas, dúvidas? Nós já chegamos ao final do nosso tempo, estamos aqui concluindo, mas que Deus abençoe. A ideia é que a gente consiga pensar não só na nossa vida, mas tentar aplicar todos esses princípios no nosso ministério. Que Deus esteja abençoando vocês, vocês já estão aí na parte final do curso. Logo, logo, no próximo ano, estarão trabalhando de forma mais intensa, mais direta em uma igreja local, ou assumindo como liderança ou dando suporte, mas que Deus abençoe a vida e o ministério de cada um. Um grande abraço e até a próxima semana.